Tem alguma obra do governo parada aí próximo de onde você mora? Uma em cada duas obras públicas no Brasil hoje não passa de um esqueleto de concreto abandonado. São mais de 11 mil projetos que deveriam ser hospitais e escolas, mas que se transformaram em monumentos ao desperdício e ao descaso. Bilhões de reais estão literalmente enterrados em canteiros de obras que parecem não ter fim, criando um cenário onde o progresso do país é interrompido por um sistema invisível de ineficiência e desvios. O que começa como uma promessa de melhoria para a população pode esconder realidades sombrias, incluindo crimes que ferem a dignidade humana dentro de empreendimentos financiados pelo seu imposto. Se você acha que o problema é apenas a falta de verba, a realidade por trás desses tapumes vai te surpreender. E o custo para resolver isso é ainda mais assustador do que o valor já perdido. Por que o Brasil se tornou um cenário de obras inacabadas e quais são os verdadeiros culpados por esse 7-1 contra o interesse público? Como as obras públicas brasileiras chegaram a esse nível de caos? E o que pode ser feito para mudar esse cenário? É o que vamos ver agora. O cenário da infraestrutura no Brasil parece um canteiro de obras infinito, mas que raramente chega ao fim. De acordo com dados do Tribunal de Contas da União, o TCU, o país atingiu a marca alarmante de 11.469 obras públicas paralisadas, o que representa mais da metade de tudo que foi mapeado. Em algumas análises mais recentes, esse número chega a 11,9 mil empreendimentos interrompidos, o equivalente a 52% dos contratos em execução. Na prática, isso significa que uma em cada duas obras que utilizam recursos federais está parada. E quando olhamos para onde esse vácuo de progresso mais dói, os setores de saúde e educação básica lideram o ranking do desperdício, com mais de 4.580 e 4.094 obras inacabadas, respectivamente. Geograficamente, o descaso não é uniforme, mas castiga com mais força estados como Maranhão, Bahia e Pará. Mas por que chegamos a esse ponto? Especialistas apontam para um emaranhado de causas que vão muito além da simples falta de verba. O problema passa pela incompetência e ineficiência do poder público, pelo abuso de ações judiciais e por suspeitas de desvios e de improbidade administrativa. Existe também o fenômeno da descontinuidade administrativa, onde o sucessor político simplesmente abandona o que o antecessor começou para não dar palanque ao adversário. Mas o problema não é apenas político, é também financeiro. A jornalista Dora Kramer, em programa de TV, sintetiza esse ciclo de desperdício ao explicar por que o orçamento inicial nunca é o final. Ela diz que as razões podem ser inúmeras, podem ser aqueles famosos aditivos, aquela obra que começa de um preço e termina de outro, o que gera um problema enorme. O impacto disso na vida real é devastador e pode ser visto em casos como o da reforma do pronto-socorro do Hospital São Paulo. O que deveria ser concluído em apenas 4 meses, em 2022, se arrasta por anos, sobrecarregando todo o sistema de saúde da região. Ou o emblemático monotrilho em São Paulo, prometido para a Copa de 2014, e que ainda hoje, 10 anos depois, não passou de um projeto incompleto. É o que chama de um eterno 7-1 contra o interesse público. Mas o caos ganha contornos ainda mais sombrios quando a falta de fiscalização permite crimes contra a dignidade humana. Recentemente, em uma obra pública de ampliação de uma escola e creche municipal em Conchas, no interior de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho resgatou 3 trabalhadores em condições análogas à de escravo. Eles dormiam em cômodos improvisados, dividindo espaço com depósitos de ferramentas, sem água potável e sem equipamentos de segurança básicos. A empresa vencedora da licitação havia subcontratado verbalmente outra empreiteira sem qualquer capacidade econômica para gerir a obra. Se o governo não consegue garantir o básico em suas próprias obras,
Como podemos esperar que o sistema funcione para o restante do país? Diante de um cenário tão fragmentado, a pergunta que fica é: como virar esse jogo e garantir que o dinheiro público não continue enterrado em esqueletos de concreto? A solução passa por mecanismos técnicos que tragam segurança, previsibilidade e, acima de tudo, transparência. Uma das ferramentas estratégicas para isso é a inspeção acreditada, realizada por órgãos independentes e acreditados pelo Inmetro. Essa prática garante uma verificação técnica imparcial desde o projeto até o pós-obra. Para a Associação Brasileira de Infraestrutura de Qualidade, a ABRIQ, o fortalecimento desse modelo é o caminho para mitigar erros de planejamento e execuções mal feitas. Jefferson Carvalho, vice-presidente da entidade, afirma: a inspeção acreditada não é apenas uma etapa de controle, mas um instrumento de governança e proteção do investimento. Ela reduz riscos contratuais, aumenta a vida útil das obras e contribui para que os recursos públicos e privados sejam aplicados com a maior eficiência e transparência. Além da técnica, o Brasil precisa de uma inovação legislativa que desburocratize a vida do administrador público honesto e, ao mesmo tempo, aperfeiçoe a fiscalização para barrar desvios. Isso envolve um uso mais inteligente da infraestrutura da qualidade, unindo metrologia, normalização e vigilância de mercado para assegurar que as obras entreguem o desempenho esperado. A responsabilização também é peça-chave. O papel do Ministério Público do Trabalho e do TCU em punir empresas que utilizam subcontratações duvidosas ou que violam direitos fundamentais é o que impede que o erro se torne a regra. No caso de Conchas, a empresa responsável foi obrigada a firmar um termo de ajustamento de conduta para reparar os danos causados. Mas será que punir depois que o problema acontece é o suficiente para mudar a cultura de má administração que domina o país? O custo da inação do Brasil é estratosférico. Além dos quase 16 bilhões já investidos em obras paradas, estima-se que serão necessários mais 20 bilhões adicionais para que esses projetos finalmente saiam do papel. É um dinheiro que faz falta na sala de aula e no leito de hospital, mas que se perde entre aditivos infinitos e falhas de planejamento. O problema das obras públicas brasileiras não é apenas uma questão de orçamento, é uma falha moral e de gestão que desrespeita o cidadão que paga a conta. Adotar modelos de governança rígidos e fiscalização independente não é mais uma opção, é uma urgência para que o Brasil deixe de ser o país das obras eternas e passe a ser o país das entregas reais. Afinal, até quando vamos aceitar que o nosso progresso fique estagnado em canteiros abandonados? Agora eu pergunto para você, que obra você conhece que está parada há meses ou há anos sem data para terminar, aí perto de você ou de algum lugar que você tem passado com certa frequência? Deixe aqui nos comentários. Um grande abraço.